Esta é a aula número 3 de Homens Forjados pela Palavra. E antes mesmo da minha fala, eu quero pedir a você que siga no meu canal e você terá todas as aulas e também conteúdos que estamos preparando para a liberação, para abençoar a sua vida. Aproveito pedir também que você compartilhe, que você curta, que você fale a respeito deste curso e abençoe muitos outros homens em nome de Jesus. Quero dar uma notícia de que o nosso aplicativo que será instalado em nosso celular, a gente tem trabalhado e tem visto vitória nessa demanda que vai muito facilitar toda a nossa unidade, comunhão e apresentação de todo o material que será apresentado junto dos outros pastores assim que tivermos a ferramenta. O nosso Renan, ele já desenvolveu a parte gráfica, o designer, e o nosso diácono Biratã está concluindo agora a parte da programação. Então, logo, acredito que nos próximos meses teremos a ferramenta já para início da nossa utilização. Isso será uma bênção, peço a sua oração, peço a sua contribuição mensal, peço a sua ajuda, o seu apoio, peço também, quem sabe, o seu investimento nesse projeto. Imagina só, todos os homens da nossa igreja tendo em seu celular uma ferramenta que possa diariamente chegar um alerta, chegar um aviso, manter um contato direto com o pastor, mas também com os conselheiros, será algo muito proveitoso para as nossas vidas. Então, esteja em oração, contribua, participe, oferte, abençoe esse ministério que nesse momento precisa da sua participação e tenho certeza que será uma bênção na vida de muitos homens em nome de Jesus e, consequentemente, na vida de muitas famílias. Vamos então agora à aula 3, vencendo a intimidação. Eu entendo que muitos homens, principalmente, têm vivido intimidações contra aquilo que é projeto de Deus, a vida do homem. Só que para a gente poder vencer aquilo que nos intimida, presta bem atenção, homem de Deus, nós temos que entender a resistência que se levanta contra nós. Estamos trabalhando em nossa igreja esse ano com o tema, com a visão colheita. Eu não tenho dúvidas que foi Deus quem colocou essa visão e há uma colheita, então, para as famílias que aqui se encontram e também para os homens que estão nesse curso Homens Forjados pela Palavra. E na certeza, então, como já dito, desta colheita que será derramada por Deus em nossas vidas, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação nesse projeto, pelo seu empenho em nos abençoar, mas agradecer a Deus também por ter nos permitido viver este ano desta forma. Eu quero muito pedir a você que não se esqueça, esteja atento às programações do Ministério de Homens e seja muito abençoado. Tivemos aqui recentemente o Dr. Alexandre Plaza Ciatei, médico nutrologista. Ele abençoou muito as nossas vidas e agora teremos a próxima palestra com o Dr. André, Dr. Bernardo Lugão, acredito também que o Dr. Otacílio, membros da nossa igreja, o Lugão também da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Advec em Icaraí, São Francisco, se não me engano, estará aqui também conosco e seremos muito abençoados nessa consagração, nesse café, que será liberada a data em breve. Bom, como já dito, certo é que haverá uma colheita. Mas a questão não é se Deus vai fazer, a questão é quem vai estar junto para ver Ele fazendo o que Ele mesmo cumpriu, o que Ele prometeu para esses dias. A questão não é se Deus vai abrir, a questão é quem vai passar pelas portas que o Senhor está abrindo diante de nós, homem de Deus. Por isso, essa aula, ela serve para você que já sofreu algum tipo de intimidação na tua casa, na tua família, sobre teus filhos,
sobre teus negócios, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado. E eu não sei se você, mas eu já vivi muitos momentos em que o inferno tentou me intimidar. Posso dizer que nesse momento também ele se levanta. Ele tenta parar, na verdade, ele tenta me paralisar, e você também, com críticas, com levantes, com estratégias, com movimentações. Quero citar aqui que nos últimos 11 anos, servindo no Ministério Pastoral, e também 17 anos de liderança no Ministério de Homens, todas as vezes que eu vi um arranjo do inferno, eu também experimentei logo em seguida o romper dos céus. Presta bem atenção. Tem o romper dos céus sobre a nossa vida. Não é só essa luta que é enfrentada, pelo contrário, na certeza de que virá uma ação divina sobre um posicionamento nosso. Assim eu deixo aqui esta aula, lembrando de Isaías 54, verso 17, que diz assim, que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede. E quem diz isso, em Isaías 54, 17, é o próprio Senhor dos Exércitos. Ou seja, nós não fomos chamados, principalmente os homens, para ser cauda. Nós somos chamados para ser cabeça. Você é uma flecha na mão do Senhor. E eu acredito que você vai viver o inédito de Deus ainda neste ano da colheita. Deus tem falado isso ao meu coração. Por isso, esse tema, essa aula, é vencendo o espírito de intimidação. Eu quero pedir a você que participe dessa aula como se fosse um culto, talvez. Uma palavra que está sendo gerada dos céus ao seu coração. Porque se não for assim, talvez você não consiga alcançar aquilo que Deus tem falado ao meu coração a respeito de milagres, mas também a respeito do nosso posicionamento em fé. Eu creio que durante a assistir essa aula, como foi também aqui nos cultos, que Deus, ele ligará e desligará coisas nos céus. Por isso eu peço a você, homem de Deus, declare isso com autoridade sobre a tua casa, sobre teus projetos, sobre teu trabalho, com autoridade que Deus concede ao homem como sacerdote, que todo espírito de intimidação seja quebrado em nome de Jesus. É necessário fazer isso. Por isso que eu estou em Isaías agora 61, verso 1, que nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu não sei se você pode repetir isso nesse momento, mas faça isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Atenção, homens, essa palavra é para você, é para mim. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, mas vós
Presta bem atenção, homem de Deus. Sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis da vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Quando eu olho para Isaías 61, eu só tenho uma coisa a fazer, é glorificar o nome de Deus. Lembrando do verso 6, que ele nos diz que seremos chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. A minha oração é que a sua família viva isso. Isso é bênção para toda a casa. Continua o verso dizendo: comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Eu entendo que através dessa palavra nós estamos então reconhecendo que nós somos sacerdotes, ministros do Senhor. E eu não falo sobre ministério pastoral, eu falo sobre masculinidade, eu falo sobre sacerdócio do lar. Então, eu entendo que se assim viver, nós vamos viver as riquezas das nações, se alimentando então, e eles se orgulharão de possuírem os tesouros, a nossa casa, a nossa família. E na certeza de que isso acontece, ou já aconteceu, ou acontecerá em nossas vidas, eu quero lembrar também do que diz aqui o verso 7, porque eu sei que muitos homens nesse momento ainda carregam o peso do pecado, a vergonha, a desonra, aquilo que ficou marcado, então, ou mancha na sua história e na sua vida, cancelando isso definitivamente em nome de Jesus, que diz assim no verso 7, no lugar da vergonha e da desonra, desfrutarão de uma porção dupla da honra de Deus. Terão, então, assim eu posso dizer, prosperidade em dobro na sua terra e alegria sem fim, diz assim em uma outra versão. Então, a intimidação do inferno, eu reconheço que ela, quando se levanta, essa resistência, ela é difícil. E eu reconheço também que nem todos são aprovados. Essa resistência ou intimidação, quando se levanta, ela muitas vezes nos leva, então, para um lugar de angústia, de abatimento, de tristeza, de travamento. Temos visto muitos homens vivendo exatamente assim. E a Bíblia fala de um profeta, então, que ele acaba de envergonhar os profetas caídos de Baal, ele clama a Deus e Deus envia fogo do céu. Que não nos falte essa disposição de clamar ao Senhor, de buscá-lo, de apresentá-lo à nossa casa, à nossa família, à nossa esposa, aos nossos filhos, porque quem clama como o profeta, então, em nome de Jesus, Deus então responderá à nossa oração. Quando o profeta se posiciona e algo sobrenatural acontece, a partir desse posicionamento, então vamos entender que nós, diante dessa aula, precisaremos tomar decisões e se posicionar. Mas ainda assim, a notícia de que alguém queria a cabeça dele fez com que ele se abatesse. Ou seja, biblicamente, nós vamos ver vários momentos em que Deus está usando profeticamente alguém, ou até mesmo um povo.
Também é marcado para um momento em que espíritos de intimidação se levantam, então, para amedrontar, gerar medo, aqueles que o Senhor já levantou primeiro. Ouvimos também muito, vez por outra, em palavras sobre casais, ouvimos sobre Jezabel. Quando falamos sobre ministérios, ouvimos muito a respeito de Jezabel também. E muitas vezes pensamos que Jezabel é algo que age em mulheres. Para toda Jezabel, claro, é necessário que haja um Acabe, ou seja, alguém passivo. O que essa palavra então nos traz é uma necessidade de nós, homens, nos posicionarmos e sairmos da passividade. Mas Jezabel não acontece só em casas, em famílias ou em ministérios. Jezabel fala a respeito de um espírito de intimidação que tenta calar a voz profética. Eu mesmo conheço muitos homens, mas muitos, aqui mesmo em nosso meio, que vivem depois do seu maior milagre, o seu maior desafio. E tem pessoas, tem homens que vivem depois do seu maior romper, a sua maior luta. Eu estou falando para irmãos aqui que talvez depois de um ano da maior prosperidade da sua empresa, da sua vida, passaram neste ano a enfrentar o vale. Eu já ouvi de empresários, eles abrirem o seu coração para mim e dizer: pastor, eu estou vivendo algo que todo mundo vê de longe e acha que é a melhor coisa que alguém poderia viver, mas o meu coração está vivendo um vale profundo, eu sinto um vazio. Eu estou conquistando o que eu queria conquistar, eu estou vivendo o que eu gostaria de viver, mas ainda assim eu sinto uma apatia, eu sinto uma angústia, eu sinto um medo, eu sinto que falta algo na minha vida. Então, a palavra que eu entrego a esses, e talvez haja alguém aqui assistindo essa aula vivendo a mesma situação, é o seguinte: recebe e guarde isso em nome de Jesus. A jornada de fé não fala só sobre a conquista de topos, mas fala também sobre aprendermos a lidar também com os vales. E tem momentos que você pode estar vivendo um topo na sua vida, seja ele ministerial, financeiro, empresarial, mas ainda assim você pode se deparar com um vale emocional. Você pode se deparar com algo que tenta te paralisar, te angustiar, te entristecer. E diante de muito escutar sobre as lutas e desafios nesses últimos dias, eu tentei discernir o porquê de tantos levantes contra os homens de Deus. E quando eu orava, entendo ser Deus falando comigo, mas também contigo aqui também. E eu entendi assim: há um grande romper que está por vir. E antes de todo grande romper, há também uma grande resistência. Eu quero lembrar a você que foi assim com Moisés, foi assim também com José, mas foi assim também com Jesus Cristo. E vai ser assim conosco também. Por isso, eu tenho declarado em minha casa, em meu ministério, e tenho dito, eu abro a minha boca e digo: eu creio que aquele que começou a boa obra, e eu peço que você também, aí assistindo essa aula, fale isso também, fale com autoridade e diga: eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. A palavra de Deus diz em Isaías que no lugar da vergonha Deus tem para o seu povo, ou seja, nós somos homens de Deus, então nós teremos dupla honra. Então precisamos entender que o padrão bíblico de Deus fala sempre sobre uma restituição numa medida maior do que aquilo que lhe foi roubado. Significa, se há uma vergonha que manchou o teu casamento, Deus não vai só trazer uma cobertura sobre a tua nudez. Deus quer levantar você, homem, que viveu essa vergonha ou que vive, mas Ele quer te levantar e o teu testemunho usar para edificar alguém ou alguns que estão vivendo a mesma crise, o mesmo pecado, a mesma nudez também. Isso quer dizer que se há falta de recursos, Deus não vai suprir apenas a sua necessidade financeira, mas
Se você esperar firme, continuar batalhando e confiar, ele irá transbordar além da tua necessidade. Porque a medida dos homens é suprir o que falta, mas a medida de Deus é transbordar além daquilo que você perdeu um dia. Nós vemos isso na vida de Jó. Tudo que foi retirado dele foi acrescentado muitas vezes mais. Vemos isso na vida de José, onde tudo que lhe foi retirado foi acrescentado também muitas vezes mais. Vemos isso também na vida de Abraão, onde ele abre mão de um filho e, além de poder ficar com ele, recebe gerações, diz a palavra, então por herança, onde todas as gerações são benditas em Abraão. Ele agora se torna a parte, ou seja, a cobertura dele vem, a filiação através dele que vem de geração em geração. Vemos isso sobre a história de Davi. Deus fala para Davi: a tua ideia, Davi, é muito boa, de construir um templo para mim, uma casa para mim. O teu coração está se movendo por uma boa motivação, mas eu quero, assim disse Deus, que o seu filho conclua isso. Então, ele recebe isso. Davi não questiona. Presta bem atenção, um exemplo para você, homem. Davi não questiona Deus, ele apenas cede. E até hoje aquele templo que foi construído pelo filho de Davi, mas foi sonhado por Davi, não carrega o nome de Davi. É conhecido e lembrado como o Templo de Salomão. Mas porque Davi abriu mão de levar o seu nome em um templo que ele sonhou um dia, por isso o Senhor se agradou e coloca nele algo maior. Salomão é lembrado por um templo que construiu, mas Davi, presta bem atenção, é lembrado como o homem que da sua linhagem veio o Messias. Você vai se lembrar do templo de Salomão, mas nós vamos nos lembrar que aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que eu estou aqui tentando dizer aqui através dessa aula é que tudo que o Senhor te pedir na tua vida para entregar, você entregue, porque você vai receber de Deus uma medida muito maior. Alguns vão ter que entregar questões que estão dentro de si nesse momento e impede uma ação divina e uma mudança na sua postura, no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas intenções. Outros vão ter que abrir mão de alguma coisa, porque o Senhor assim pede a você. Outros vão ter que mudar a sua conduta diante da sua família. Mas aqui Deus está dizendo: se você abrir mão dos teus planos, eu vou cumprir os meus. O problema é que nós homens queremos projetar tudo, fazer todos os planos, e devemos fazê-lo, mas fazê-lo de acordo com a vontade do nosso Deus. Se você abrir mão dos teus planos, Deus vai cumprir os dele. Se você abrir mão da tua vontade, Deus cumprirá a vontade dele. Se você abrir mão, isso para o homem é muito importante, da tua agenda, ele diz: eu vou estabelecer a minha agenda na sua vida, porque os meus caminhos são mais altos que os seus, diz a palavra de Deus. A minha vontade é melhor do que a tua. A Bíblia também diz que, agindo eu em teu favor, não há quem possa impedir o meu agir. Então, olhando para esta palavra, para esta aula, nós precisamos tomar posse disso e declarar com autoridade para toda nova medida de retaliação e resistência e levante. Há uma nova medida de favor de Deus, de bondade de Deus. O Senhor é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele vai à frente do seu povo. Homem de Deus, é Ele quem marcha. Homem de Deus, é Ele quem opera. É Ele quem abre caminhos. É Ele quem nos dá livramentos. É Ele quem nos alcança com o seu socorro. É Ele. Não somos nós que vamos definir, que vamos fazer. Não.
É Ele quem vai dar escape. É Ele quem faz o impossível se tornar inevitável. Nós fazemos o que é possível fazer. O impossível cabe a Ele. E diz também a palavra que as portas do inferno, e eu digo isso com autoridade, diga isso também, declare isso, não resistirão ao avanço da igreja. Na verdade, agora eu vou dizer assim, as portas do inferno, se nós nos posicionarmos, entregarmos na mão do Senhor e nos posicionarmos, então, não resistirão ao avanço das famílias de Deus. E tudo isso começa no homem, no sacerdote. Então, eu creio que há uma grande colheita para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Então, todo espírito de intimidação, biblicamente, tenta calar uma voz profética, um mover profético. Mical, ele tenta calar a alegria de Davi. Se torna estéril até o dia da sua morte. E assim não tem filhos. Jezabel tenta calar a voz profética de um homem de Deus. Se você ainda não leu sobre essa história, leia. Leia como termina a história de Jezabel. Ela se levanta e termina a sua vida devorada pelos cães. Herodes também. História isso, conhecimento. Nero incendeia uma parte da cidade para, além de criar calamidade, criar rancor, aversão entre o povo daquela cidade e os cristãos daquele tempo. Ele coloca a culpa nos cristãos para que todos se voltem contra esse povo. E aonde é que está Nero agora? Aonde está a glória do seu império naquele tempo? Eles lançaram os cristãos em fornalhas ardentes durante o período da nossa história. Cristãos foram empalados, revestidos de cera, foram usados como tochas para iluminar as praças da cidade, foram esquartejados dentro dos coliseus, se tornaram entretenimento para homens maus. Onde está a glória desses homens agora? Tentaram parar a igreja desde o princípio, vão tentar parar novamente. Vão tentar, como temos visto nessa sociedade, parar os homens, a masculinidade. Tentaram parar no ventre de Maria e também no nascimento de Jesus. Tentaram parar no ministério de milagres e através da crucificação, mas a cada dia, novo nível de levante. Há também presente um novo nível de romper. Há um historiador que não era cristão, que relatava tudo o que aconteceu durante o período da história do nascimento da igreja primitiva. Ele se chama Flávio Joséfo. Ele relatava que cada gota de sangue de um cristão que caía na terra naquele tempo era como uma semente do evangelho que brotava. Ele relatava que quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja naquele tempo crescia. Quanto mais perseguem o mover, mais ele se expande. Então cristãos estão cultuando em lugares ocultos, estão se reunindo de forma subterrânea, mas o evangelho não para de crescer nesses lugares. Os testemunhos não param de se alastrar. E por que eu estou dizendo isso nessa aula? De geração em geração, houve levantes, o período da Santa Inquisição, alguns templos eram fechados enquanto protestantes cultuavam e eram queimados vivos os seus filhos, as suas filhas e as suas mulheres, queimados vivos por perseguições. Mas olhando para tudo isso, eu quero que você guarde isso. Para cada levante do inferno em sua vida também, há um novo nível de glória e dupla honra de Deus. Por isso eu quero terminar essa aula te lembrando que se levantou o inferno algo contra você e sua casa, contra os seus negócios, contra os seus projetos, há um novo nível de glória e dupla honra de Deus para a sua vida. Eu creio que tudo que se levanta contra mim, contra você, diga isso.
me leva a um novo nível de testemunho e de fé. Talvez seja isso que o Senhor queira nesse momento, junto ao povo da nossa nação, junto aos homens que estão de forma passiva enfrentando as suas lutas e apenas sobrevivendo os seus dias. Em nome de Jesus, lembre-se que a Bíblia fala que os nossos inimigos, eles estão debaixo dos pés do nosso Deus. Então você não precisa ser muito bom em física para entender que se há inimigos colocados debaixo dos seus pés, o levante dele se torna plataforma. Você vai usar isso para se levantar, para se fortalecer, para ter um testemunho de vitória. Quanto mais se levantam, mais te levantam. Quanto mais se levantam, mais te levantam. Guarda isso no seu coração. Estão tentando te calar, então mais estão promovendo o seu testemunho. Espero que você receba isso em nome de Jesus, porque toda arma contrária contra nós será combatida pelo próprio Deus. Sabe o que eu vou ver a partir dessa aula? Alguns homens vencendo as suas lutas no seu casamento, uma mancha, um erro, um pecado, e isso se tornar, então, nesse momento, um desafio a ser vencido, certamente, mas logo se transformará num grande milagre, num grande testemunho, e muitos ouvirão desse teu testemunho. Ouvirão nas ruas da cidade, grandes coisas o Senhor está fazendo por eles, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus negócios, pela sua vida financeira, pela sua vida ministerial. Sim, grandes coisas o Senhor está fazendo no meio deles. E uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. A palavra, a mensagem, a aula de hoje, eu peço a você, tome posse disso, em nome de Jesus, e celebre Jesus em sua casa, em sua família, em seus negócios, em tudo o que você tem a fazer. Todos nós, para finalizar, já fomos ou somos improváveis em muitas coisas ou em etapas da nossa vida. Mas quando tudo começa a acontecer, quando tudo começa a mudar dentro de nós, mudar em nós, mudar através de nós, certamente virá muita oposição. Lute contra essa oposição e se posicione decidido e cheio de fé. E você ouvirá de outros que você estará indo para onde ele nunca foi. Você está experimentando o que muitos nunca experimentaram. A grande verdade é que ao longo da tua jornada, sim, esse espírito de intimidação vai se opor a todo novo nível de grandeza que o Senhor quiser e quer te confiar. Se você está crescendo, se opõe ao seu crescimento. Se você está fluindo, se opõe ao seu fluir. Se você está derramando, se opõe ao seu derramar. Se opõe, então, à oferta de uma mulher que lava os pés de Jesus com um perfume caro. Você já deve ter ouvido falar sobre essa passagem. E tudo isso se deu quando ela começou a servir. E talvez alguns, então, precisem fazer o mesmo. Tirar, então, as dificuldades, as diferenças, tirar as objeções, as falas, mas ela não merece, ele não merece, e alcançar Jesus, em nome de Jesus. E sobre os pés dele derramar as suas lágrimas, mas também o seu melhor perfume, para que então o Senhor possa ser glorificado em sua vida e através da sua vida. Saiba que tem muitos homens que estão olhando para você, olhando e querendo se levantar, também como Deus tem te levantado. Não permita que as oposições, os levantes, as resistências leve você
então para fora daquilo que Deus tem como projeto na sua vida, homem de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que Ele te abençoe com essa aula, te fortaleça, te coloque em posição de guerra, para que você comece então a viver o novo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a edificação não só da sua vida, mas para a sua cura e cura da sua família, para testemunho, para edificação da fé de muitos outros homens. Assim nós oramos, porque mesmo que se levante o inferno, ele cairá, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu creio, eu recebo esta palavra e todo espírito de intimidação, ele vai cessar, ele vai cair, ele pode até tentar te incomodar, mas diga para ele, reclame com quem me estabeleceu. Sabe quem foi? Foi Deus. Ele te ungiu. Aquele que te ungiu é quem te sustenta. Aquele que te chamou é quem mantém você de pé. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Receba essa palavra, receba essa aula, compartilhe e abençoe muitos. Em nome de Jesus.